Ó meu Jesus, meu mestre e meu amigo, purifica o meu coração, perdoa os erros que cometi, apague os meus pecados e, sobretudo, ilumine a minha alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, crianças! Hoje eu vou falar de um assunto que pouca gente costuma falar. Acho que seja porque as pessoas costumam não estudar muito sobre o assunto, né? Pode ser que tenham medo de falar sobre isso, prefiram simplesmente ficar calados, né? Você tá curioso? Na verdade, você já deve ter lido aí no título do vídeo, né? Então é bobagem minha ficar aqui fazendo suspense. Vamos logo começar o assunto. Nós vamos falar então da mansão dos mortos e do purgatório. Alguma vez você já ficou confuso na parte da oração do creio, quando a gente diz assim de Jesus, que ele foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Tá lembrado dessa parte? Você já ficou confuso e já se perguntou alguma vez o que seria essa tal mansão dos mortos? Pois então vamos acabar com essas dúvidas e vamos à explicação hoje para você. Desde o pecado de Adão e Eva, a humanidade inteira perdeu a salvação e o direito que tinha de entrar lá no céu. E aí, enquanto Jesus não morresse na cruz para pagar o pecado dos homens, nenhuma alma podia ver Deus. Ficar assim, face a face com Ele, contemplar a face de Deus, ninguém podia. Mas antes de Jesus vir nos salvar, tinha existido muitos homens, muitas mulheres que tinham acreditado em Deus, que tinham sido fiéis, tinham sido bons, guardado as leis de Deus. Essas almas não mereciam ir para o inferno e então, depois de morrer, elas ficaram num estado assim de felicidade natural, sem poder diretamente estar com Deus. Mas só que essa felicidade delas é daquela felicidade que a gente pode alcançar aqui mesmo nessa terra, quando tudo que nos acontece é só coisa boa. Foi então que quando Jesus morreu, e aí o corpo dele estava lá na sepultura, depois dele ser retirado da cruz, o Espírito de Jesus foi até essas almas boas para anunciar para elas a boa nova, para ele dizer para elas que ele havia vindo para resgatá-las de lá de onde elas estavam. Assim, ele pôde levar essas almas até Deus. É isso que queremos dizer quando a gente fala que Jesus desceu à mansão dos mortos. A mansão dos mortos não era o inferno dos condenados, dos maus, mas era onde essas almas santas esperavam seu libertador, que é Jesus. Agora, quando você fizer a oração do credo, você não tem mais que ter dúvidas sobre o significado dessa frase, desceu à mansão dos mortos, né? Bom, e o purgatório? Esse aí você já ouviu falar? Você sabe o que é o purgatório? Para esse assunto de purgatório ficar mais claro aí na sua mente, você precisa pensar sobre o pecado, porque o pecado ele tem dois resultados. O pecado grave, ou seja, aquele que nós chamamos de mortal, que nos deixa fora da comunhão com Deus, que tira a gente do estado de graça. E se a gente morrer sem se arrepender e sem confessar, nós não vamos para o céu. Se a gente está incapaz de ir para o céu por causa dos pecados graves, nós chamamos isso então de pena eterna. Nós também sabemos que todo pecado, mesmo se não for mortal, ou seja, se for venial, aquele pecado que não separa a gente da graça de Deus, ele gera o que a gente chama de pena temporal. Como o próprio nome já diz, a pena temporal, ela não é eterna, mas é uma pena que precisa ser paga de alguma forma. Se ainda está difícil de entender, eu vou contar uma historinha, um exemplo para você clarear na sua mente. Imagine um jovem descalço. Imagine que esse jovem chutou o canto de uma mesinha e machucou o pé dele. Aí, em seguida, com toda a raiva que ele ficou e sentindo dor, decidiu empurrar a mesa para descontar a raiva dele, né? Empurrou a mesa. Só que em cima dessa mesa tinha um vaso caro da mãe dele, o que acabou caindo no chão, né? O vaso espatifou no chão em vários pedaços. E aí ele ficou assustado, arrependido, né? Pediu perdão para sua mãe. E a mãe dele era muito boa, né? Perdoou. Só que aí o que aconteceu? Ficou o prejuízo do vaso quebrado. Esse prejuízo corresponde aqui na nossa conversa ao que eu falei que é a pena temporal. O pecado foi perdoado, mas o filho vai ter que se virar, economizar, fazer alguma coisa para repor o vaso que ele quebrou da sua mãe. Mesmo que isso custe muito trabalho, mais sacrifícios, né? Com o pecado é da mesma forma. Mesmo que a gente seja perdoado, nós precisamos eliminar essa pena temporal. Então é assim. O perdão do pecado retira a pena eterna, mas não retira a pena temporal.
E como que eu posso diminuir a pena temporal do meu pecado no dia a dia? Através das nossas orações, oferecendo sacrifícios, fazendo atos de caridade sincera, suportando com paciência todos os sofrimentos no nosso dia a dia, as tristezas, dificuldades, injustiças, né? Quantas vezes nós somos injustiçados, né? E ficamos indignados, doenças e dores, a gente acolhe tudo como uma forma de união do nosso sofrimento com o sofrimento de Jesus na cruz. Ou então, através do sofrimento nosso lá no purgatório. Mas há casos em que um pecador se converte de uma maneira tão fervorosa no amor que nem resta nenhuma pena temporal para pagar. E como que será o purgatório? Santa Catarina de Gênova conta que a dor no purgatório é uma dor muito profunda de quem enxerga o amor enorme que Deus tem e vê que não amou a Deus no momento certo, enquanto deveria, ou seja, quando estava aqui vivo. O sofrimento do purgatório, ele é temporário, ou seja, vai acabar. O que é um consolo para quem está lá no purgatório, sofrendo todas aquelas dores. E apesar de sofrerem muito, esse sofrimento vai ser por um tempo determinado, de acordo com o tamanho da sua pena temporal. Por isso eu não devo ficar fugindo de todos os sofrimentos que a vida trouxer para mim. Porque esses sofrimentos são a grande oportunidade de diminuir as nossas dores lá no purgatório. Muita gente não sabe disso, mas as almas do purgatório precisam muito das nossas orações. Precisa que a gente reze missas por elas. A gente tem a obrigação de rezar pelas almas do purgatório para diminuir o sofrimento delas, porque elas mesmas não podem fazer nada mais para aliviar o sofrimento. Agora, um grande erro que muitas vezes a gente comete é que quando morre alguém que a gente ama, já supomos que aquela alma está lá nos braços do Pai, né? Que já foi para o céu, que já é supostamente santa. E esse grave erro leva a gente a esquecer que existe o purgatório e a gente acaba não lembrando de rezar pelas almas daqueles que a gente ama. Precisam mais das nossas orações, inclusive, do que das nossas homenagens. A menos que a Santa Igreja tenha declarado que a pessoa é santa através de uma canonização, nós devemos sim rezar sempre por elas, pelas almas, supondo que elas ainda estão lá no purgatório e ainda precisam das nossas orações para chegar até o céu. E se essa oração não for necessária para aquela pessoa específica que nós estamos pedindo, confie em Nossa Senhora, peça para ela que direcione para quem mais precisa da sua oração. Sua oração não vai ficar desperdiçada. Bom, espero então que vocês tenham gostado da nossa catequese de hoje. Deixem aí nos comentários perguntas, sugestões de temas. Mande esse vídeo para as pessoas que você ama, para que elas possam aprender um pouco mais sobre a mansão dos mortos e sobre o purgatório. E vamos encerrar fazendo a nossa oração aqui, que eu peço a você que está assistindo, que feche um pouco os seus olhos, que se coloque pequeno diante de Deus, que abra o seu coração e que entregue toda a sua intenção pelas almas do purgatório nesse momento. Senhor, nós queremos apresentar todos os nossos antepassados que ainda sofrem, que ainda padecem no purgatório, para que o Senhor possa aliviar o sofrimento delas, que o Senhor possa estender a sua mão poderosa sobre cada uma delas, que todas elas possam ser logo libertas para estarem junto contigo, diante de vós, contemplando a vossa face na visão beatífica, Senhor. Muito, muito obrigada pela nossa vida aqui e não permita que nós ofendamos ainda mais o seu coração. Obrigada. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.